Volte agora ao termo "cray". Hoje eu vou falar de coisas que deixam a gente muito puto da vida. Tipo médico que fala merda na internet. Tipo médico que quer curar coisa que não tem cura, pelo menos ainda, sem base científica nenhuma. Então, hoje eu vou fazer um react. Eu achei que seria uma boa ideia usar a plataforma pra explicar certas coisas que me deixam muito irritadas quando eu vejo, assim, na internet, que eu fico muito puta da vida. Principalmente quando tem a ver com transtornos do neurodesenvolvimento. Por exemplo, o TDAH e o autismo, que eu tenho, que meus filhos têm, que meu parceiro tem. Eu tenho TDAH, fui diagnosticada bem cedo com TDAH, porém na época era uma coisa que você melhorava depois na vida adulta, que você que era um menino agitado, sabe, então eu não tinha muito entendimento do que era, meus pais não tinham entendimento, ninguém na época parecia que tinha muito entendimento do que era o TDAH. Ok, cresci, sem dar muita importância, só me achando uma esquisita, achando que eu estava quebrada, que tinha vários problemas. Não vou entrar, depois eu faço um vídeo falando disso. Mas com 32 eu tenho 37, vou fazer 38 daqui a uns 2 meses. E eu com 32 fui diagnosticada com eh, transtorno do espectro autista, eu tô tentando traduzir. E eu fui diagnosticada como nível 1. Quando eu fui diagnosticada, eu comecei a procurar, pesquisar muito, então assim, eu não sou cientista, eu não sou médica, etcétera, porém aqui, como não tenho muito tratamento, muita base, muita ajuda, eu acabei tentando me ajudar e eu entrei também no hiperfoco, acho que pelo que eu entendi, muita gente acontece a mesma coisa com muita gente, e você começa a pesquisar e tentar entender e, né, você passa por aquela fase de: "Ah, será que eu tenho mesmo? E aí até que chega uma hora que você fala assim: "Não, realmente eu tenho, e o médico estava certo, o diagnóstico tá certo, então vamos entender ainda mais um pouquinho". Então, assim, eu quis aprender muito sobre, não só sobre o aspecto autista, o espectro autista, mas também do a parte neurológica. Porém, eu sei que o autismo ele é causado, na maioria, por genética, né, não é causado, mas ele é um transtorno genético. Mas existem alguns fatores durante o desenvolvimento da criança, né, na barriga da mãe, que podem influenciar no desenvolvimento do cérebro para que ele seja um cérebro diferente, né, digamos assim, colocando de forma bem básica. E a mesma coisa com o TDAH. É comprovadamente. Tem estudos com gêmeos, com gente da mesma família, etcétera. E tem uma médica muito achei muito legal o vídeo dela no Esalen ai caramba, eu tenho uma dificuldade de falar o nome dele, gente. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, não só o link pra esse podcast, que ele faz entrevista, e aí ele explica super bem, eu não vou ficar aqui explicando, se vocês quiserem vai lá e ver. E ela explica pouco dessas pesquisas, de todas essas coisas que foram feitas, de forma bem simples, assim, não precisa ser nenhum gênio pra entender, ela simplifica bastante, o Wesley simplifica muita coisa também, que é muito bom, gosto muito dos vídeos dele. Então vai lá e assiste. Eh E aí, acho que porque eu estava assistindo esses vídeos, o Instagram, o TikTok, tudo começou a me jogar um monte de coisa que tinha TDAH e autismo no nome, e eu entrei em contato com esse médico, doutor Paulo Lampart, Paulo Lampart, é um médico argentino, e ele faz vendas de curas e etcétera, aí nas redes sociais. Queria eu, queria eu que fosse fácil curar esta merda, tá. Queria eu que parar de comer glúten ia melhorar meu cérebro. Eu não tenho doença celíaca, eu não preciso parar de comer glúten.
Fiquem espertos que tudo que falar para vocês fazerem uma restrição alimentar, se você não precisar por problemas específicos com aqueles alimentos, com aqueles nutrientes, é é palhaçada, é merda. Ninguém tem que fazer dietas restritivas, nós temos que fazer um equilíbrio dessa dieta. Isso não quer dizer que você pode ficar fazendo um equilíbrio de nutrientes de ultraprocessados. Não é bem assim. Eu também não sou nutricionista e não vou ficar dando pitaco nisso. Porém, dieta restritiva não, não é legal. Não é legal, não faz, não é legal. A não ser que você realmente precise. Minha médica me testou pra doença celíaca, pra ver se não era algum problema com isso. Eu tenho um problema sério de absorção de absorção de ferro. Não é absorção, na verdade a gente não sabe o que que é ainda, mas o meu ferro não fica, não sobe, é difícil, ele sobe, daí de repente tá baixo de novo. Então eu tenho que ficar constantemente tomando suplemento de ferro e ácido fólico. E ela falou: "Então talvez seja doença celíaca, vamos ver". Tá, voltou negativo, não é. Vamos pesquisar, né, porque isso daí pode influenciar no brain fog, né, naquele na em isso aí pode influenciar em te dar sintomas que são parecidos com o TDAH, por exemplo. Então, eu vou colocar o vídeo dele, depois a gente vai comentar um pouquinho mais, tá. Vamos o primeiro vídeo. Genético, gente, pelo amor de Deus. Existem alguns transtornos genéticos, como Asperger, que é um tipo de autismo genético. E mesmo assim você consegue melhorá-lo muito, porque o que manda no corpo não é a genética. O que manda no corpo é a epigenética, tua qualidade de vida, teu meio ambiente, ou seja, aquilo que você come, aquilo que você respira, aquilo que você sente, te falam, aquilo que você coloca no seu organismo e aquilo que você consegue eliminar quando Tá você tem um merda. sistema adequado de funcionamento. Gostou dessa? O que manda do corpo não é a genética. Oh, meu caralho. O que manda no corpo não é se vocês têm noção do que ele acabou de falar, que o que manda no corpo não é a genética? É o que então, ô desgraça? Tudo bem, nós sabemos hoje em dia que, fatores externos também mandam no corpo, mas a genética também. Você não pode excluir a genética desse jeito. Dizer que o autismo não é genético dizer que o autismo não é genético é de uma desonestidade intelectual. O que que acontece? Muita gente vai num cara desses e acha que, sei lá, parar de comer glúten vai curar o autismo. Se o que você tem é autismo mesmo, primeiro que assim, fazer uma dieta com restrição já é absurdamente difícil, tá? Isso daí é que assim, é uma pessoa que além de estar falando besteira, que além de estar sendo bastante desonesta, além de não estar usando a ciência para basear a sua medicina, isso daí deve foder com um monte de outros médicos também, que eu acho absurdamente. Eu não vou usar palavras aqui porque eu vou falar besteira. Eles conhecem a realidade. Eles conhecem a realidade de um transtorno que ele tá prometendo cura. Um transtorno que não tem cura, que ele está prometendo cura, e uma pessoa que não conhece a realidade de pessoas que têm restrições alimentares, de pessoas que muitos autistas têm ARFID, que não conseguem comer certas coisas. Muitos autistas têm muito problema com textura. O meu filho, ele é muito difícil dar comida pra ele. A maioria do que eu dou pra ele tem hoje eu tô conseguindo dar muito mais proteína. E eu estou introduzindo coisas muito devagar, com pouco sabor, e aí eu vou mudando aqui, mudando ali, pedindo pra ele experimentar de novo, e ele tem uma dificuldade tremenda, ele quase vomita, já vomitou, ele chega a e não consegue comer. Isso daí não é uma criança que não gosta, não é uma criança que tá sendo fresca. Eu vou colocar outro vídeo antes de comentar o resto.
Esse vídeo se chama, É Isso que Causa Autismo e TDAH. Vamos lá, o que que ele vai falar agora. E o fato é que quando você tem um corpo inflamado, você tem um cérebro inflamado. Corpo inflamado, vamos lá. Então, seja pela alimentação, seja pelos tóxicos, seja pela radiação eletromagnética, seja pela falta de nutrientes, o organismo sofre, essa criança sofre, não tem um sistema imunológico adequado, e a criança vai, no momento dado, com uma O sistema carga imunológico tem a ver tóxica, com ele autismo? começa com seus sintomas. Então, se você trata todo esse leque, quando você não acredita que isso é genético, você procura causas físicas na criança, você vê que aos poucos essa criança vai regredindo. E nós já fizemos isso, eu e tantos outros médicos que fazem isso, muda na dieta, dão desintoxicações, começa a melhorar o quadro inflamatório intestinal da criança e fica bem. Quando você não acredita que isso é genético. Esse deve ser terraplanista, só pode, cara. Eu não vou nem ver quais são as opiniões dele de vacina, porque eu tô com medo, tá? Não tô falando que ele é contra ou a favor, só tô falando que eu estou com medo. Porque é um médico que deveria usar a ciência, e ele está falando quando você não acredita que é genético. Meu filho, isso não é questão de crença, ô desgrama. Não é crença, você não tem que acreditar nisso. Inflamação no corpo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Transtorno do neurodesenvolvimento. O cérebro, ele se desenvolve de forma diferente, ele desenvolve de forma peculiar. Quando a criança nasce, ela já nasce assim. E você tá me falando que é o corpo inflamado que causa isso. Esse tipo de desinformação, ele fode quando você tem uma criança que precisa de um diagnóstico. Ele fode quando você, que é nível 1, que as pessoas já acham que é frescura, porque não tem conhecimento, porque tem babaca igual esse cara, falando merda na internet. E normalmente quem fala muita merda é quem tem muita view, muitas visualizações, né? Vocês já perceberam isso? Já perceberam isso? Um cara desse que fala umas asneiras dessa, ele dificulta muito a vida do autista, porque as pessoas não vão acreditar, você vai passar e vai muitas vezes, quantas vezes eu cheguei e não falei assim: "Ah, eh, eu tenho dificuldade às vezes de entender o que a pessoa tá falando, parece que eu não processo", pode repetir várias vezes, claras, eu posso estar ali olhando a boca e às vezes eu não consigo processar. E aí eu falo: "Olha, eu sou autista, às vezes eu não consigo entender o que você tá falando, pode apontar?", porque às vezes a pessoa apontando, o cérebro parece que dá aquela conectou com o que você tá falando. Que só repetir não funciona. Eu não sei se tem outras pessoas aí que provavelmente se identificam com isso. E as pessoas vão olhar pra você e vão falar assim: "Putz, cara", né, ou não vão acreditar, vão achar que você é maluca, vão achar que você tá de sacanagem, ou você vai sempre ter aquela pessoa que vai falar assim: "Ah, você já tentou tirar o glúten? Já tentou tirar o leite? Porque é inflamatório, pode tá ferrando seu ouvido aí". Ai, que vontade de chorar que dá essas merda, velho. Nossa senhora. É um desserviço, sabe. Eu não tenho outro nome pra isso do que desonestidade intelectual, um desserviço, um charlatanismo talvez, porque ele tá usando isso pra vender cursos, palestras e etcétera. E é uma saída fácil, porque muita gente não consegue ter acesso ao diagnóstico, então o sistema, por ser quebrado, por ser ruim, ele acaba dando oportunidade pra esse tipo de gente. Porque quem não consegue ter o diagnóstico, eu vou ser bem sincera, eu fiquei 3 anos juntando dinheiro para poder ter o meu rediagnóstico do TDAH aqui, que não é de graça. Pelo menos para adulto, você espera anos. Para poder ir pelo particular, para poder fazer o negócio direitinho, eu tive que esperar 3 anos juntando dinheiro, que é muito caro.
E também tenho medo de cair num médico que vai diagnosticar em um dia, em 5 minutos. E aí esses caras se aproveitam disso, da saída mais fácil. Do medo que as pessoas têm de medicamentos, porque são medicamentos à base são medicamentos estimulantes, à base de anfetamina. E as pessoas têm medo, que é compreensível. Porém, quando a gente entende direito como o medicamento funciona, como o cérebro funciona, você perde o medo. E quando você chega numa certa idade em que você vira mãe solo, na época eu não tinha meu parceiro, eu tinha, mas a gente não estava começando o relacionamento, então era eu e minhas crianças sozinha. A maternidade já te deixa com sintomas de TDAH, isso daí é indiscutível. E quando você tem TDAH e junta com a maternidade, eu precisei procurar ajuda para poder, pelo menos, não piorar a vida dos meus filhos. Porque a minha já é fodida desde sempre. Que diferença vai fazer? Tô acostumada a ficar em altos e baixos e o caralho a 4. Que eu vou fazer? Porque a alternativa é me matar. Que é um pensamento que eu tenho bastante. Porém, eu tenho os meus filhos pra cuidar e eu acho ainda que, pelo meu entendimento disso, pessoal, eu consigo dar o melhor que eles precisam. Então, é foda, o sistema não ajuda e dá chance de pessoas como ele. E de forma pessoal. Quantas vezes de uma pessoa que sempre sofreu com a imagem pessoal, que sempre foi gorda e etcétera, quantas dietas vocês acham que eu já não fiz? Quantas vezes eu já não tentei tirar glúten? Você acha que isso melhorou meu TDAH, meu autismo? Eu fiz todas as dietas que tem aí no mercado hoje. Todas as dietas restritivas. Até que um dia eu aprendi que dieta restritiva ela não é sustentável e não resolve porra nenhuma no meu TDAH, porque o meu TDAH é TDAH, porque o meu autismo é autismo, ele não é os sintomas causados pela falta de alguma coisa ou pelo excesso de outra coisa. E isso precisa ser visto por um médico que vai te cobrar caro pra caralho. E se você não tem condições, você vai na internet e encontra esse palhaço, tá? Eu tenho um outro vídeo aqui. Eu tô até tremendo, gente. Se você está desesperado porque tem uma criança com autismo ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e você já não vê mais uma luz no final do túnel, pois que quero falar, Usar meu criança é amigo, foda, né? minha amiga, existe sim. Tá? Existe uma luz no final do túnel. Provavelmente você está levando seu filho na medicina oficial e dando todos aqueles remédios que estimulam o cérebro, ou calmantes para ele dormir, ou até fazer uma mistura deles com alguma coisinha integrativa, não é mesmo? Mas você está tendo resultados se são muito Faz a pergunta e pobres. responde. Você teria ideia que existe um livro, por exemplo, chamado Curando os Sintomas chamados de Autismo, da Kerry Riviera? Um livro simples de uma mãe com uma criança autista, onde vai te mostrar o recorrido da vida dela e casos e mais casos de criança com remissão completa da doença. Você não sabia? Pois bem, meu nome é Paulo Leopard, sou médico e tenho um protocolo muito similar à da senhora Kerry Riviera, para poder recuperar as crianças com esses transtornos mentais que são transitórios e que não são genéticos. Gostou dessa dica? Ele falou que são transitórios, que não é genético. Gente, que perigo. Usar a criança, que normalmente é o que eles fazem, né? Esses charlatões fazem, é usar a criança de, de isca, porque realmente o processo, né? Não só o diagnóstico do autismo, mas também a, o tratamento, ele não é, como se diz aqui, straightforward, ele não é direto. Você tem um espectro, então você precisa ver o que funciona. Então, muitas vezes, no começo, o tratamento não vai funcionar. O tratamento precisa ser ajustado conforme o tempo. Vai ter muita tentativa e erro. E eu vou ser sincera, eu também me frustrei. Eu me frustrei muito com meu filho quando eu estava tentando fazer as coisas que a terapista ocupacional falava pra mim e eu não conseguia. E ela virava assim: não, calma, mãe, é tentativa e erro, não tem jeito, não tem outra forma. Você conhece ele melhor. Então, e mesmo assim,
A criança, às vezes, ela aceita uma coisa, de repente ela tem uma certa dificuldade ali e ela bloqueia. Então uma coisa que tá funcionando, para de funcionar. Então não é uma coisa direta, não é um tratamento direto. Para o TDAH o remédio funciona, o remédio é importante. Tem. O remédio ele tem, esqueci até a palavra agora, quando tem efeitos colaterais. Tem. Mas dependendo dos efeitos colaterais, vale a pena. A criança que precisa e toma um estimulante na idade de desenvolvimento, né, naquela idade, né, de uns 7, 10 anos, talvez adolescência então principalmente, porque o cérebro da gente já fica muito maluco e para o adolescente com TDAH, as coisas são muito mais intensas, são muito mais complicadas, a impulsividade é muito maior. Então quando você tem um remédio que dá aquela regulada, é muito mais fácil você não precisar de remédio para o resto da vida depois. Como eu preciso. É muito mais fácil que você consiga que essa criança cresça e não tenha uma autoestima para sempre baixa, que não vai ter aquela vozinha falando: "Você é preguiçoso, você é isso, você é quebrado, você é uma bosta, você não devia estar existindo". Pode reduzir a taxa de suicídio, que é muito grande para neurodivergente. Aumentar a longevidade, isso também é comprovado. Cientificamente, não de achismo da minha cabeça, não de crença minha. Queria eu não precisar tomar o remédio. Eu não gosto de tomar esse remédio. Eu tenho certos efeitos colaterais, porém, os benefícios, eles superam absurdamente. Se os meus filhos precisarem tomar, eu vou ficar. Alguns remédios parece que eles têm um efeito até no crescimento, né, a criança fica, pode, não fica, ela pode ficar um pouquinho mais baixa, alguns centímetros, mas será que compensa ser um pouquinho mais baixo e crescer um adulto funcional? Uma pessoa que vai saber se regular, uma pessoa que não vai se sentir inferior a ninguém, uma pessoa que não vai estar com autoestima tão ruim que você vai ser presa fácil na vida adulta. Eu não quero ver os meus filhos chegando à adolescência e estarem numa fragilidade emocional que já é normal do adolescente sem nenhum transtorno, que eles não vão conseguir lidar com aquelas coisas que todo mundo sabe que acontece na adolescência. Último vídeo. TDAH, transtorno por distúrbio da atenção e hiperatividade. Primeiro, não é doença, certo? O que você tem que fazer para ajudar a esse menino ou a essa pessoa que está com esse distúrbio? Básico, você tira glúten e o lácteo. Básico, você tira isto. Você já vai ver uma melhora substancial. Segundo nível, você faz um detox de metais e de parasitas. Uma eliminação de metais e parasitas, certo? E terceiro, você dá suplementos para que você possa melhorar a sua memória, sua concentração. Isto é o básico. O médio, detox, para poder manter, e elevado, você começa a suplementar. Não suplemente se você não faz regime, não suplemente, não faça detox se você não vai eliminar o glúten e o lácteo. Isso é o mais importante. Fica a dica. Gostou? Sabia que ele ia falar do glúten, eu não tinha visto esse agora. Eu assisti 2 dele e depois eu vi que tinha mais, falei: "Vou assistir", mas eu sabia que ele ia falar do glúten. Sabia, o descanso. Quando é que o glúten foi tão marginalizado? Alguém me explica? Porque o glúten, cara, tá, ok, não é pra você se entupir de pão, de trigo a vida inteira, você precisa balancear, mas é importante. Pra mim, o pão e alimentos que possuem glúten, eles salvam a alimentação da minha criança. Porque o meu filho,
Não comia nada que tinha carne antes. E você acha que ele comia feijão? Também não comia. Verdura verde? Eu passei quase 1 ano e meio só conseguindo dar chicken nuggets e batata frita, porque a batata normal ele não come. Frita no na air fryer, que, né, puta que pariu. Vou ficar fritando coisa todo dia que não dá. Ele co quando eu descobri que ele comia bacon, cara, eu acho que eu entupi a criança de bacon, porque eu fiquei tão feliz que ele estava comendo uma carne, uma proteína. Ele sempre comeu muita fruta, o que é muito bom. Então fruta eu costumo dar bastante pra ele, porém aquele medo de, né, ele estar comendo muita fruta, eu tô conseguindo balancear, porque também não pode ficar também tem o açúcar, né. Então, foi sempre uma dificuldade tremenda de colocar ele na balança. Hoje ele tem 7 anos, a maioria da alimentação dele ainda é massas, a batata ou proteína. Pelo menos ele come bastante proteína, ele gosta, ele desenvolveu um gosto por carne muito grande. A carne tem que estar bem feita, a carne tem que estar temperada. E assim, tem carne que tem que ser o mesmo tempero toda vez. Então, eu tive que fazer um livrinho para uma pessoa com TDAH. Gente, vocês não têm noção de como isso foi difícil para mim. Me organizar para fazer um livrinho, colocando a medida certa de cada temperinho que ele gostou para poder repetir. E isso eu posso falar por mim. Eu a carne de porco, por exemplo, tem lugares que eu não compro, porque eu consigo sentir um gosto diferente e eu não consigo comer. Eu não comia carne de porco quando era pequena, eu não gostava, simplesmente não gostava, era difícil de comer qualquer carne quando era menor. Não comia feijão, comia, mas não gostava, não era uma coisa que eu comia sempre. Tive que ter suplementos de ferro por muito tempo, sorte minha que eu sempre gostei muito de brócoli, como é que chama? Espinafre. Então isso foi mais fácil. A minha restrição alimentar, eu não achava que existia, hoje eu entendo que existe. Eu tenho um comportamento alimentar cíclico, que também é muito comum. E isso também interfere na absorção de nutrientes. A única coisa que esse cara falou certo ali foi a número 3 de suplemento. Por quê? O suplemento ele vai ajudar. Se você não tiver com as vitaminas, etc, em dia, o que normalmente quem tem esses distúrbios podem ter, déficits de vitaminas, minerais, por causa dessas restrições alimentares, realmente elas vão ajudar, porque elas vão piorar os sintomas. E uma outra coisa, se você tá conseguindo curar um TDAH, um autismo, com a retirada de glúten, essa pessoa não tem TDAH e autismo, ela tem doença celíaca. E outra coisa muito importante que eu queria deixar claro aqui, o autismo ele é medido, principalmente em criança, pela forma com que ele se apresenta à sociedade. Por isso que crianças que machucaram têm tanta dificuldade de ter diagnóstico. A forma como você se apresenta para a sociedade que é medida. Ou seja, quanto mais problema a criança te dá, mais você vai procurar um diagnóstico. E o que que acontece? Você tem você tem uma criança que ela mascara, que ela é quieta, etc, etc, ela vai ter um diagnóstico talvez de um autismo muito leve, que precisa de um suporte muito menor, porém aqui dentro da cabeça da criança, o esforço que ela tá fazendo pra ser normal, tá, em muitas aspas aí o normal, é tão grande que isso tem efeitos lá na frente. Você tem burnout, você tem depressão, você tem ansiedade, você tem tentativa de suicídio. Por mais difícil que isso seja de te dizer, a sua criança ela aprender a conviver em sociedade, ela aprender a parecer um pouquinho mais sociável, mais "normal", de novo, entre aspas, não significa que ela teve uma regressão. Mesmo que os médicos virem pra você e falem assim: "Ah, ela teve uma regressão dos sintomas". Isso acontece.
mas porém ele é medido dessa forma, da forma como você exterioriza o sintoma. E hoje em dia nós sabemos que os sintomas continuam de forma interna. Então, por isso que muitos autistas são contra a aba. Eu acredito que ela está melhorando um pouco hoje, porém a aba ela te ensina a não ser você. Ela te ensina a lidar com a parte social, ela vai te ensinar a se exteriorizar. Não adianta nada você ensinar a criança ou adulto se exteriorizar, ser aquela pessoa do lado de fora de um jeito, se o adulto e a criança não têm o entendimento do que é demais, de onde que é o seu limite, que normalmente é bem menor para a pessoa neurodivergente. Então, é importante você saber socializar? É vital. Infelizmente é vital, porque o mundo não é feito pra gente. Porém, você precisa entender os seus limites. E para você entender os seus limites, você não pode simplesmente ser treinado igual um cachorrinho. Você precisa saber o que que é ok, o que que não é ok. Porém, você tem que saber o que que eu consigo e o que eu não consigo fazer. Será que eu consigo ir naquela festa? Quanto tempo eu consigo ficar naquela festa? Por isso que muitas vezes a pessoa com TDAH fala assim: "Ah, vou sim". Chega no dia e a pessoa não tá bem, a pessoa já fez muita coisa durante o dia, já teve aquele impacto, de utilizar toda aquela máscara, toda aquela energia para aquela máscara, chega na hora de ir, não consegue. Aí vai porque tem que ir, já prometeu, e realmente não é legal, tá todo mundo esperando, né. E você não tem uma festa legal, vai encher a cara para poder ficar um pouquinho mais leve, para tentar, né, parar a bagunça na cabeça. Vai dar ruim, vai ser horrível, e você vai voltar e vai ficar 2 dias, 3 dias sem conseguir sair da cama direito. Você vai ficar sem energia, você vai ficar irritado, porque é como se você não tivesse dormido. Você pode dormir à vontade, é como se você não tivesse dormido, tá. E o diagnóstico, como eu falei ele falou de todas essas coisas de glúten, etcétera, o diagnóstico do TDAH, principalmente para criança que não tem entendimento ainda do que está acontecendo, o diagnóstico da criança, o diagnóstico ele tem que ser feito como uma exclusão de outros fatores. Você, para diagnosticar uma criança com TDAH e autismo, você primeiro precisa excluir falta de sono, você precisa excluir, coisas externas realmente. Quando você faz essas exclusões e os sintomas continuam, aí sim. Porque os sintomas, principalmente TDAH, são muito parecidos com os sintomas que você apresenta são muito parecidos com a falta de outros nutrientes e minerais. Então é muito importante que a gente faça isso. Por isso que o diagnóstico de TDAH e de autismo, ele não é feito em 5 minutos, ele não é feito em uma consulta. A gente precisa ter bom senso quando vai no médico. A gente precisa ter bom senso quando tá vendo esses caras. Infelizmente, precisa partir da gente de pesquisar, de ver, de entender, de perder o nosso tempo para dar uma olhada em coisas que realmente são efetivas, que são pesquisas mesmo, para poder não ser feito de trouxa, não cair nessas ladainhas. É um perigo enorme para a saúde mental de uma criança. Tá fazendo todos esses tratamentos alternativos, chega na adolescência e vai continuar achando que é uma merda. Vai continuar achando que não pertence, vai continuar achando que tá quebrado. Obviamente que você tomar certas coisas pra melhorar ajuda, ajuda. Quando eu não tomo minhas vitaminas, eu consigo ver uma queda, né. Quando eu comecei a tomar com o tempo, eu vi que eu tive uma certa, né, a claridade melhorou um pouco, mas os sintomas ainda estão aí. Eu vou fazer um vídeo sobre como é conviver com TDAH de uma forma bem. Eu vou tentar ser nesse vídeo o mais clara e sincera possível. Aberta, muito aberta. Eu não vou ficar passando pano, eu não vou ficar tentar falar com palavrinhas bonitinhas.
Porque eu sinto que existe tem muita gente explicando o que é do ponto de vista médico, científico, etcétera, mas tem pouca gente falando exatamente como é. Eu nem sei o que dizer, só peço para que, se você acha que tem autismo, TDAH, que seus filhos têm, procure um profissional especializado em neurodivergência. Não vá em qualquer médico que fique falando que sabe. Procure uma segunda opinião se você tem condições, tá? E se você não tem condições e você quer ajudar de certa forma, mesmo não tendo diagnóstico, etcétera, procure canais que são honestos intelectualmente. São canais baseados no que a ciência, no que a neurociência hoje sabe do nosso cérebro, dessas condições. Tomem cuidado com certos médicos, pelo amor de Deus, tomem cuidados com certos médicos que vocês assistem. Procurem outras opiniões daqueles assuntos específicos. Peguem 3, 4. E aí nem que você vá no GPT e coloque lá para ver se isso daí é realmente verdade, se não é. Porque, querendo ou não, tudo bem, não tô falando pra você confiar completamente no GPT, mas o GPT, ele vai te dar um guia. Ele vai falar assim: ó, isso daqui, ele tá baseado na ciência ou não. Tá, GPT, me dá a fonte. Aí ele vai te dar as fontes. Aí você procura por si. Porém, não confie nem no GPT. Mas o GPT vai te ajudar, vai te dar uma guiada do que é realmente científico e do que não é. E eu vou ficar por aqui. Muito obrigada pra quem ficou por aqui. Isso daí é uma coisa que realmente me afeta demais, eu tô até tremendo, estou bem nervosa, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Slan.